Bom dia, sua maravilhosa! Bom dia, bom dia, bom dia! Você é arquiteta, é decoradora, designer de interior, está cansada de obras, não aguenta mais ir para o escritório e ter todos os problemas relacionados à obra. Você está estressada, está cansada, não aguenta mais. Você ama o teu trabalho, mas isso tem te desgastado demais a ponto de você estar desmotivada. Será que é isso? Porque se for isso, você precisa ficar comigo aqui nessa live, nessa aula, onde a gente vai conhecer a decoração sem reforma. Bora! Beth já chegou, maravilhosa. Bom dia, Beth. Primeira a chegar, as meninas já estão chegando aí. Então, enquanto elas estão se acomodando, se você está chegando nova aqui no meu veículo, né, nessa minha mídia, que é o Instagram e também no YouTube, porque depois eu subo no YouTube essa live. Eu sou Elaine Alberico, eu sou arquiteta, eu sou decoradora holística. E aqui nesse perfil eu te ensino a trabalhar, né, a trabalhar e fazer dinheiro de 5 a 10 mil reais mensais aí com consultorias de decoração holística, mesmo começando do zero. Então, se você gosta dessa área e quer entender como funciona um pouco mais, a gente dá uma relaxada de obras e trabalhar de uma forma mais amorosa, mais prazerosa e mais rentável financeiramente, bora estudar hoje aqui comigo. As meninas estão chegando, Cássia é maravilhosa, tá aí, já é formada aí, decoradora holística, dentro do método Home Hertz, já chegou também. Então, bora lá, vamos entender. Vamos entender primeiro o que é a obra dentro da decoração. Porque às vezes você nem é arquiteta, você não é decoradora, mas você gosta de decoração e, né, começa a aplicar aí na tua casa. O que seria a obra em si? A obra em si seria uma reforma. Quando você começa a mudar piso, a fazer pintura, começa a mexer na instalação elétrica, na instalação hidráulica. Hidráulica é toda a parte da água da casa, os encanamentos das áreas molhadas que a gente chama, que é o quê? Banheiro, cozinha, lavanderia. Ou a parte elétrica, que é a parte de iluminação, tomadas. Ó, Suzete já chegou. Já tava sentindo falta, hein, Su? Hoje a Beth chegou antes, hein? A Beth chegou primeira na sala de aula. A Cássia tá dizendo, ela está aqui para aplicar na própria casa dela. É isso mesmo, até porque, gente, a decoradora holística, ela precisa obrigatoriamente aplicar na própria casa para ela ver os resultados. E outra, como a gente trabalha com a casa interior e com a casa exterior, não adianta a pessoa querer prosperar na vida dela se a casa interior não está alinhada. E aqui, nesse nicho da decoração, nós alinhamos, em primeiro lugar, nossa casa interior. Mas a gente vai chegar lá, porque no final da aula, eu vou trazer para vocês alguns elementos da decoração sem reforma, que vocês já podem começar a aplicar aí na casa de vocês, que vocês já vão ter resultado. Mas vamos lá, continuar falando da reforma. Bom, a reforma, então, é tudo isso e muito mais. É a lâmpada que você tem que trocar, aí você tem que chamar um eletricista. É a casa que você quer pintar de novo, né? Pintar por dentro, pintar por fora. É uma parede nova que você quer colocar. É uma janela que você quer trocar. É uma porta que você vai mudar de lugar. Enfim, você pode estar querendo mudar muitas coisas na tua casa e aí sim, né, você vai para uma área da reforma. Agora, se você está buscando, né, bem-estar, tranquilidade, harmonia em casa, mudando a decoração, você não aguenta mais olhar para tua casa já entediou, sabe? Você fala, ai, cansei dessa decoração. E outra, eu tô me sentindo mal dentro da minha casa. Então, a gente não vai precisar de reforma. Porque quais são os desafios da reforma? O primeiro desafio, quem é profissional da área sabe bem, é o desafio da comunicação. O que é o desafio da comunicação? Quando a gente trabalha em obra, e se você já fez obra na tua casa,
Você sabe muito bem o que é isso? É o desafio de gerenciar várias pessoas dentro do mesmo espaço, numa sequência de atividades com o mesmo objetivo, que é o objetivo final de implantar o projeto que você fez. A ideia que você fez para casa. Ou não precisa ser casa, né? Pode ser a área comercial, de repente sua loja, seu restaurante, sua pizzaria, não sei. Você tem lá um objetivo final, aí você contrata uma equipe e essa equipe vai executar aquela tua ideia naquele local para chegar naquele objetivo. Então, o primeiro desafio realmente a nossa maior dor é gerenciar essa equipe toda no local. Por quê? Porque o pedreiro, quais são as pessoas que trabalham na obra? Pedreiro, eletricista, encanador, gesseiro, né? Os ajudantes de pedreiro, quem mais? O azulejista, não é? O pintor, não sei se eu já falei o pintor. Quando, né? Hoje a gente ainda tem blocos de empreita, que você contrata a empreita e aí as pessoas são gerenciadas pelo empreiteiro, teoricamente, né? Mas para o profissional, principalmente o profissional que está começando, ele vai buscar esses profissionais separados, esses fornecedores, né? Então o pedreiro vem já de uma linhagem, o azulejista vem da outra, o pintor vem da outra. São pessoas diferentes que nunca trabalharam juntos e de repente eles estão ali na tua casa. Ou ainda, não precisa nem ser macro, tá? Não precisa ser macro. Pode ser, por exemplo, só a equipe de pintura. E eu passei por isso agora no começo do ano. De tempos em tempos, eu pinto a minha casa. Eu gosto de pintar a minha casa, por dentro e por fora. E aí, no final do ano, eu contratei uma equipe para pintar a minha casa pelo lado de fora. E aí eles vieram no começo do ano e tal, e começaram. E aí, não é só tinha equipe de pintura, tinha aí pelo menos uns 3, 4 meninos que se revezavam. Gerenciar a própria equipe de pintura. Porque quando a gente fala assim, encanador, vem o encanador mais o ajudante. O pintor vem mais a equipe dele, o gesseiro vem mais a equipe dele. Quantas pessoas dentro de uma única obra executando serviços diferentes? E muitas vezes pessoas, na maioria das vezes, pessoas que não se conhecem. Não é? As pessoas não se conhecem na obra. E a rotatividade das equipes é muito grande. Às vezes, você contrata um empreiteiro que você fala assim, bom, agora eu tô tranquila, porque quem vai gerenciar a obra é o empreiteiro. Só que acontece, às vezes falta pessoas da equipe dele e ele coloca outras pessoas para suprir ali naquele dia. São pessoas desconhecidas, tanto para gente, quanto profissional, quanto para o cliente e quanto, às vezes, muitas vezes até para o próprio empreiteiro, tá? Então, quantas vezes eu tava lá tranquila no meu escritório e o cliente me ligava aos berros, dizendo que chegou na obra e tinha pessoas lá que ele não conhecia. Aí eu ligava pro empreiteiro e falava, poxa, mas como assim? O cliente tá lá, é inseguro e tudo mais, porque tá vendo uma pessoa que ele não conhece. Aí o empreiteiro falava, Elaine, é porque, sei lá, o meu pintor faltou e eu tive que ajustar com uma outra equipe, e o meu pintor me largou na mão e eu não sabia o que fazer, contratei uma outra equipe de última hora para não atrasar o serviço e tá lá. Quantas vezes, gente? Já perdi a conta, tá? E a responsabilidade tá sempre em cima de quem? Do profissional, do arquiteto, da arquiteta, no caso, a designer de interiores, a decoradora. Quando trabalha com reforma, ó, a Su falando que tá fazendo reforma externa. Pegou sua casa, Su? Mudei no sábado. Pior do que reforma em decoração é na vida da gente. Nossa! Eu falo assim, que reforma, né? Às vezes o cliente ele fala, não, isso quando tem um profissional gerenciando, né, gente?
Porque quando não tem, eu falo pro cliente, ou você vai precisar de um advogado, se você é casada, porque muitas vezes dá em divórcio, ou de um terapeuta te amparando. Porque reforma é realmente insano. Com todo o gerenciamento que você tem, muitas vezes, né? Às vezes é um escritório grande, aí tem uma equipe de gestão, tem 1000 pessoas trabalhando dentro do escritório para auxiliar, mas muitas vezes a pessoa está começando, ou às vezes ela não tem nem investimento para ter uma equipe grande de gerenciamento de obras, né? Então, o desafio da comunicação é uma dor gigante na reforma, na obra. De você falar a mesma língua que aquelas pessoas e fazer com que elas falem entre elas, porque briga pode acontecer a todo momento, né? Às vezes vai lá o gesseiro e deixa o serviço todo pronto. Tudo bonitinho, pronto. Aí ele saiu da obra. Aí vai entrar depois do gesseiro, porque tem uma ordem de obra, né? Tem uma ordem, não é enfiar todo mundo lá dentro, porque é um caos e ninguém faz nada. Aí o gesseiro terminou. Aí vai entrar quem? O eletricista para instalar as luminárias. Aí você fala, não, maravilha, tudo pronto, tudo pintadinho, maravilhoso. O eletricista só vai chegar aqui e encaixar as luminárias. Teoricamente seria, né, já o final da obra. Só que aí o que acontece? Por um descuido, o eletricista quebra na hora de instalar e colocar a luminária, ele trinca o gesso ali naquele trecho. Ele trincou o gesso, o que acontece? É retrabalho para o gesseiro e também para o pintor. E aí começa, né? A culpa foi minha, não, a culpa foi sua, não, você que não fez isso. E o cliente entra na obra. E aí ele vê aquele caos, vê aquele estrago no gesso, já começa a ficar estressado. Às vezes você nem está na obra, né? Porque a gente não fica 24 horas na obra. Não tem como, é impossível, né? Normalmente a gente passa um período na obra e depois volta para o escritório para gerenciar as demais coisas. E aí já vira aquele caos, ou empurra, e você tem que saber gerenciar isso. Uma outra dor que impacta na obra é a questão de prazo. Prazos e cronogramas. Por quê? Porque muitas vezes, num acontecimento desse, que você já estava pronta para entregar a obra pronta para terminar. Aí o que acontece? O eletricista vai e quebra a luminária, ou quebra o gesso. Você deu um prazo para o cliente que você já ia entregar naquela semana, porque só faltavam 3 luminárias para instalar. Só que aí ele quebrou. Quebrou a luminária e quebrou o gesso. Quem mais que entra em todo mundo aí? De novo. De novo tem que entrar o gesseiro, de novo tem que o gesseiro tem que dar o tempo de execução do serviço dele, para depois entrar o pintor. Aí tem também, às vezes o pintor já saiu da obra, ele já está em outra obra, ele não tem como largar outra obra para ir lá fazer um reparo. E às vezes quebrou a luminária também. Aí a luminária, você ótimo, eu vou lá na loja e compro, mas às vezes era a última peça, às vezes era uma peça importada, que demora, sei lá, uma semana para chegar, não tem no estoque, ou é um lugar longe que naquele dia você não consegue ir, ou vem pelo correio, aí 2, 3 dias para chegar. Vocês entenderam? Como a questão de prazo e cronograma, porque não depende tanto do profissional. Depende do profissional, dele ter um bom gerenciamento de tempo, mas depende também de uma outra dor, que são os imprevistos de obra. Imprevistos de obra, porque quando a gente trabalha com várias frentes de trabalho e várias pessoas, várias equipes, dentro de uma obra a gente trabalha tanto com reforma, né, com gerenciamento de mão de obra, quanto gerenciamento de materiais. Então é mão de obra e materiais. Então nesses 2 aspectos a gente pode ter imprevisto. De todos os tipos, como eu dei o exemplo aí da luminária. Várias vezes, vou contar uma história para vocês, mas várias vezes aconteceu, porque eu trabalho com isso há mais de 25 anos.
tá? Eu trabalho com reforma, projeto e reforma há mais de 25 anos. Você imagina a quantidade de histórias que eu tenho. Mas, enfim, esse eu acho que foi um dos piores. Na época eu estava, né, pegava um pedreiro aqui, um gesseiro, um pintor, tava ficando insana. Aí eu resolvi contratar uma mão de obra de empreita na época, que não é a empreita que eu tenho hoje, graças a Deus, que a empreita que eu tenho hoje é maravilhosa, né, Luciano? Era uma outra equipe de obras, só que essa equipe, na época eu não tinha empreita. E aí eu pedi uma indicação de uma outra arquiteta. E essa outra arquiteta, na maior boa vontade, né? Ela já tinha trabalhado várias vezes com essa equipe. Ela falou, nossa, Elaine, toma aqui esse telefone. Essa pessoa é maravilhosa. Eu já fechei com ele várias obras. E ela já tinha fechado mesmo, tá? Não tinha problema nenhum com ele. E você não vai ter nenhum problema com ele. Nossa, eu achei que eu tinha descoberto o paraíso. E aí eu contratei essa pessoa. Mesmo assim, eu pesquisei um pouco, né? Olhei na internet, olhei as obras e beleza. Contratei essa pessoa muito feliz, né? Com uma indicação de outra profissional que já tinha trabalhado com ele. E no começo foi 1000 maravilhas. Uma obra enorme, enorme. Um apartamento, cobertura de quase 500 metros quadrados. Não, acho que não era cobertura. Não, era um por andar, não era cobertura não, um por andar. Quase 500 metros quadrados. Beleza. Maravilha. Começo, início. Daqui a pouco eu comecei a ver alguma coisa estranha. Às vezes eu chegava na obra, né? Não tinha equipe lá trabalhando, tinha 2 pessoas. Comecei a me questionar. Eu falei, gente, tem coisa errada aí. Mas, mesmo assim, a outra arquiteta tinha, né, me indicado, né? Liguei para essa arquiteta. Falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, tal. Ela, nossa, mas que estranho, Elaine. Conversa com ele, porque comigo nunca aconteceu. Bom, resumindo. Chegou um momento que... E aí, simultaneamente, eu coloquei essa equipe de obras num apartamento menor, num apartamento pequeno. E esse apartamento pequeno era de uma amiga minha. É ainda, né? E como a gente tinha intimidade, ela falou, Elaine, tem alguma coisa acontecendo com essa obra aqui. Ué, por quê? O que está acontecendo? Ah, os ajudantes têm vindo pedir dinheiro pra gente. Porque diz que o fulano de tal, que era o empreiteiro, não tá pagando eles. Oi? Não tô entendendo. Porque todo o pagamento da empreita tá em dia. E as clientes eram extremamente pontuais, né? E aí eu chamei o fulano. Eu falei, não, isso daí deve ser coisa de... Nossa, a pessoa deve estar agindo de má fé. Chamei o fulano, que era o dono da empreita. Falei, ó, tá acontecendo isso, os seus ajudantes estão pedindo dinheiro para minha cliente, dizendo que você não tá pagando eles. Não, é mentira, porque não sei o que. Bom, começou um vai que vem, vai que vai, diz que me diz que, bom... Chamei ele de lá, comecei a ver coisas que estavam mais profundas, problemas de obra, de equipe não indo na obra, serviço mal feito, mau gerenciamento, ele não estava aparecendo na obra. E aí eu fui questionar os ajudantes da outra obra. E foi a mesma coisa. Ele não tá pagando a gente, realmente, você tá pagando ele, porque a gente vê você conversando com ele a respeito, só que ele não tá pagando a gente. Então a gente não tá vindo mais na obra. Aliás, a partir da semana que vem a gente não vem mais, porque ele tá devendo X pra gente. Minha Nossa Senhora. Era um valor tipo exorbitante que ele não tava pagando pra pessoa. Em resumo, eu tive que encerrar a obra, né? Já tinha pago para ele prejuízo financeiro, porque eu já tinha pagado para ele vários montantes de dinheiro. E tive que pagar novamente esses ajudantes para continuar na obra. E eu entrar na obra como gerenciadora da empreita. E o meu cliente, né? A cliente do apartamento da minha amiga, ela ficou sabendo desse transtorno. Porque, né, a gente tinha uma intimidade e eles foram falar direto com ela, porque ela morava na obra. Esse apartamento maior, os meus clientes não sabem até hoje. Por quê? Porque não saiu do bolso dele, saiu do meu.
Ia ser extremamente injusto eu cobrar isso do meu cliente, porque o contrato de empreita tinha sido feito com o meu escritório, tá? Então, até então, essa empreita com a outra arquiteta não tinha dado problema nenhum, mas ali naquele momento ele começou a dar, tá bom? Então, gerenciar esses imprevistos de obra também é uma dor grande. E mesmo que você não tenha contratado uma arquiteta, se você não seja arquiteta ou decoradora, se você fez alguma obra na tua casa, talvez você também tenha passado por esses imprevistos. Né? Então, resolver conflitos, imprevistos, com pessoas N e problemas N. Uma outra dor de obra são as expectativas do nosso cliente e as expectativas de nós enquanto profissionais. Por quê? Porque aí você faz aquele projeto lindo, maravilhoso de reforma e tudo mais, e nem sempre aquilo é executado até o final. Nem sempre aquela reforma toda, aquele projeto maravilhoso que você idealizou, o cliente consegue executar aquilo até o final, porque às vezes ele não te contrata para gerenciar a obra, ele mesmo gerencia. Só que ele para no meio, porque ele não aguenta esse tipo de coisa. Ele não consegue, né? Ele não consegue, até porque ele tem uma vida fora da obra rolando, né? Ele não fica lá 100% do tempo gerenciando, ele nem tem ferramentas para isso, ele nem sabe gerenciar uma obra. Mas às vezes por economia, ele não contrata o profissional e toca essa obra sozinho. E essa obra está fadada a não terminar. E ainda, o pior, o cliente ficar doente e ainda ter imprevistos financeiros. Estresse e exaustão. Estresse e exaustão. De todos os lados. E eu posso falar com propriedade, porque isso aconteceu comigo. Quem conhece a minha história sabe que eu venho de um escritório da arquitetura e da decoração convencional, que eu chegava a fazer aí pelo menos 15, 16, 17, cheguei a já pegar 17 obras ao mesmo tempo. Vocês têm noção que é isso? É gerenciar equipes multidisciplinares em vários locais. Ó, a Suzete falando aqui, né? Essa aula está contando grande parte desta minha reforma. Pior, a minha obra ainda não terminou. Su, e atenção, porque senão não termina nunca. Muita atenção, porque senão não termina nunca. Não termina nunca. E aí, o que acontece? Você perde aquele sonho, aquela alegria que era ter um lar com bem-estar. E eu digo, enquanto profissional, né, que eu estava falando para vocês sobre a minha história, porque eu passei por isso. Gerenciando todas essas obras. No meu escritório, eu tinha uma equipe de obras, que sempre trabalhava comigo, eu tinha, né, o Diogo, que trabalhava nas obras para mim, e eu tinha a Zelaine, que ficava dentro do escritório. Mas eu na rua o tempo inteiro, gerenciando fornecedor, gerenciando equipe de obra, gerenciando escritório e gerenciando cliente. Eu estava à beira de um burnout, de enlouquecer. E aí eu desenvolvi uma síndrome chamada síndrome do toque fantasma. Eu nem sabia que existia isso, né, gente? Eu nem sabia que existia esse tipo de síndrome. Eu ouvi o meu telefone tocando. Na época, eu tinha o telefone e eu tinha aquele Nextel. Eu sou dessa época, hein, gente, do Nextel. Quem é da época do Nextel? Gente do céu, aquele Nextel era tipo um bip, né? E ele não precisava, a pessoa não precisava ligar, era um rádio. Escreve aí quem era da época do Nextel, pelo amor de Deus, para não me sentir a dinossauro, né? As novas não tem nem ideia do que é Nextel. Era tipo um rádio. Então eu andava com o celular aqui e o rádio aqui. E aquilo tocava 24 horas por dia.
fornecedor, empreita, os ajudantes da empreita, porque às vezes se o empreiteiro não gerencia de uma forma errada, de uma forma certa, os ajudantes, os funcionários dele também ficam te ligando, o empreiteiro, o cliente. E os coitados dos teus funcionários que também ficam insanos com muitos imprevistos que eles nem sabem o que fazer. E era isso. Então eu tinha síndrome, eu desenvolvi a síndrome do toque fantasma. A Suzete era do tempo do Nextel. Graças a Deus, né, Su? Eu não podia, duas coisas. Ou eu ouvia o meu telefone tocando o tempo inteiro, eu acordava no meio da noite achando que o meu telefone estava tocando, ou eu ia lá olhar, né, se o telefone realmente estava tocando. Ai, tocou. Ou quando tocava, eu congelava. Eu ainda tenho vestígios disso, tá, gente? Eu ainda tenho vestígios dessa época. Porque eu não gosto de atender telefone. Nem me liga, não me liga. Eu falo para as pessoas, não me liguem porque eu não vou atender. Raramente eu atendo o telefone, gente. Me dá uma angústia, uma coisa. A pessoa que quer falar comigo, ela fala no WhatsApp. Ou pessoalmente. Ou numa câmera. Numa chamada de vídeo. Agora, tocar no telefone... Eu congelava, meu coração começava a palpitar, começava a suar, porque a grande maioria das vezes era imprevisto de obra. A grande maioria das vezes era problema, era conflitos com equipes. E nem sempre eu estava disponível para resolver. E eu sempre dei aula também, eu tinha meu escritório do lado... E do outro, eu dava aula, dava aula em universidade e dava aula no Senac. E eu dizia que para mim dar aula era a época, era o tempo que eu tinha de bem-estar. Os professores, né, universitários, que eram os meus amigos, eles tudo estressado nas aulas, fazer prova, corrigir, fazer a aula. Gente, isso aqui não é estresse, para mim isso aqui é uma alegria. Eu venho aqui, para mim é um parque de diversão da aula. Quando eu venho aqui para a universidade ou para o Senac, para mim isso aqui é uma benção. Porque era um momento que eu me sentia bem, que eu não tinha conflito para resolver. Porque aqueles conflitos de aula eram mínimos. Era nada. Imagina, fazer prova. Prazo de prova, gente. Corrigir prova, fazer aula, dar aula. Para mim sempre foi uma alegria. Então esse período para mim, então, além disso... Imagina, telefone tocando durante a aula. Não tinha como, eu desligava. Ó, a Beth está dizendo, meu filho está passando por isso. É horrível, é horrível. Porque nem sempre você consegue resolver. E outra, você é uma só. E o cliente, ele não quer saber. E ele tá certo. Ele contratou você para resolver isso. Tá? Então, eu comecei a ver que isso não era a vida. Eu comecei a perder a alegria pela minha profissão. Ao invés de eu ter amor pela profissão, eu comecei a ter medo. Eu comecei a ter medo. Eu acordava de manhã já em desespero. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que vai acontecer hoje? Quais eram os meus sonhos? Os meus sonhos era trabalhar de uma forma harmônica e que eu pudesse transformar a vida do meu cliente sem aquele caos de obra, sem aquele caos de reforma. Que eu pudesse, né, fazer de um projeto, de uma consultoria de decoração algo prazeroso, não só para mim, mas para o meu cliente. Porque o meu cliente sofria com isso também, algumas vezes. Eu tinha clientes que nem apareciam na obra, graças a Deus. Eles confiavam em mim, o trabalho. E eles apareciam de tempos em tempos na obra. E eu nunca deixava respingar isso nele. Como eu disse, esse que eu tive que trocar de empreita, que eu já tinha pago um valor exorbitante para a empreita e recontratar e pagar os atrasados da equipe, meu cliente nem sabe até hoje.
feliz da vida. Quando ele chegava lá, era só flores. Mas e eu? Eu estava dilacerada, exausta. E depois que eu engravidei, que eu tive meu filho, eu não queria mais isso pra mim. De jeito nenhum. Eu queria qualidade de vida. E eu já engravidei mais tarde pra isso. Eu engravidei de 39 para 40 anos. Eu queria paz. Eu queria curtir a vida do meu filho. Eu queria curtir o crescimento dele. Eu queria levar ele na escola. Eu queria buscar ele na escola. Eu não queria deixar meu filho com babá. E nada contra, tá, gente? As mulheres que deixam. Eu tô dizendo eu. Foi a minha escolha engravidar mais tarde para eu poder curtir meu filho. Sem deixar meu filho o dia inteiro na escola, por exemplo. A minha prioridade naquele momento era curtir a vida do meu filho que estava chegando na minha vida. Era viver com alegria, é não ter horário pré-determinado para trabalhar 24 horas por dia exaustivamente e não ter energia para eu ir tomar um café da manhã com meu filho. Passear com ele. Me curtir enquanto mãe, curtir a maternidade. Eu não queria isso para minha vida. Eu não queria mais isso para minha vida. Então eu acho que a maternidade ela foi um estopim para eu reavaliar tudo isso. Eu não queria mais estresse para o meu cliente. Eu não queria mais estresse para mim, para minha vida, nem para os meus colaboradores. Por quê? Era exaustão para todo mundo. Eu queria viver em harmonia. Então eu queria encontrar alguma forma de trabalhar com aquilo que eu amo, que é a arquitetura, que é a decoração, que é o design, mas sem essas dores. E foi aí, né, que eu comecei a perceber, e aí vocês conhecem a minha história e tudo mais, eu não vou aqui me estender nisso, mas enfim, eu comecei a entender que todo esse caos externo, ele também era reflexo de um caos interior. Não só meu, olha que interessante, não só meu, mas de toda aquela egrégora, aquela malha de pessoas, aquela malha emocional daquelas pessoas que estavam trabalhando ali e até do meu cliente. Nós estávamos trabalhando todos numa mesma compatibilidade energética, agregada. Olha que interessante. Eu comecei a descobrir que o que estava fora era um reflexo do que estava dentro. Aliás, eu já estudava desenvolvimento pessoal, física quântica, expansão da consciência, eu sempre estudei, desde criança, até pelos fenômenos que aconteciam comigo. Então, eu sempre estudei, sempre, as leis universais, mas eu nunca tinha atrelado com o meu trabalho. Eu nunca tinha descoberto algo que eu pudesse juntar esses aspectos energéticos e holísticos que eu já vivia na minha vida desde criança com a minha profissão. E eu nunca tinha conectado que também dentro da minha profissão, dentro daquela obra e dentro daqueles imprevistos e dentro daqueles vazamentos, dentro daquelas trincas, dentro daquela equipe que não ia, que desaparecia, existia uma energia movimentando, não era só o externo que estava acontecendo. Antes daquelas causas todas que estavam acontecendo na obra, antes daquelas consequências todas que estavam acontecendo na obra, no externo, tinham as causas interiores. E essas causas, elas estavam acontecendo dentro de mim, dentro daquela equipe multidisciplinar e dentro da vida do meu cliente também. Olha que interessante. Eu falei, não é possível. Que eu nunca tinha percebido isso. Ah, Elaine, então você quer dizer que você associou que todos os problemas de obra que estavam acontecendo ali, daquela reforma, de todos aqueles itens que os clientes queriam fazer,
das coisas que não davam certo eram reflexo do que não estava dando certo na vida de todas essas pessoas? É isso aí. Os momentos em desequilíbrio da vida do meu cliente, daqueles meus clientes, estavam se manifestando na obra. E eu não sabia. E eu não entendia que aquela consequência tinha uma causa. Porque todos os ambientes têm conexão energética com quem mora ali, com quem trabalha ali, com quem vive ou vai viver ali. E aí eu vou te contar uma outra história. Apartamento entregando, tudo lindo, maravilhoso, a obra. Eu já trabalhava com decoração holística. Tudo, já falei, né, gente? Nem ia falar decoração holística, ia deixar pro final, já falei, né? Pra quem tá chegando agora, já tirei o mistério, mas fica comigo que ainda vou dar alguns exemplos pra vocês aplicarem na tua casa. Comecei a trabalhar com a decoração holística. Obra, outra visão de obra, outro direcionamento de reforma, porque não quer dizer que eu não faça ainda, tá, gente? Eu ainda faço, mas é uma reforma da arquitetura holística, é diferente a abordagem. Tudo perfeito, ficou lindo. Teve imprevisto aqui, imprevisto ali, uma abordagem de resolução completamente diferente. Semana da entrega. Gente, semana da entrega. Cliente me liga num domingo. Domingo? Esse cliente nunca me ligou. Ele nunca tinha me ligado, que dirá num domingo. Atendi na hora. Elaine, meu apartamento está inundado. Eu entrei aqui, cheguei aqui para trazer tal coisa, que era um objeto lá, umas peças da esposa de decoração. O meu apartamento está inundado. Tem pelo menos uns 2 dedos de água em todo o apartamento. Eu respirei fundo, me conectei com o meu interior e falei, meu Deus do céu. Liguei pro empreiteiro. Falei, meu Deus do céu, o apartamento tá inundado. E outra, a marcenaria toda pronta, né? Quem já trabalhou com obra, quem é arquiteta, quem é designer sabe que, ou mesmo as pessoas comuns sabem que água e madeira não combinam. A não ser que seja uma madeira de área externa, né? A gente não tá falando aqui em MDF. Apartamento todo pronto. Água por todo lado. Estufa, mofa, deteriora. Não dá. A gente tinha deixado a obra na sexta-feira e ia retomar os pequenos detalhes, tipo limpeza, coisas assim. O que tinha acontecido? O rapaz que foi colocar a cuba e a torneira, quando ele foi encaixar o sifão, ele não encaixou da forma correta. O registro do apartamento ficou aberto, de água, e a água começou a minar por aquele gabinete do banheiro. Ou seja, graças a Deus a gente conseguiu resolver a tempo, os fornecedores envolvidos, porque danificou algumas coisas de marcenaria, eles trocaram e tudo, mas nisso a gente teve que avançar mais aí pelo menos 40 dias de obra. Uma obra que ia ser entregue na outra semana. Tá? Mas aí o que, já com esse olhar meu holístico, o que eu pensei? Água, vazamento, do nada, né? Porque a gente também tem que ter um discernimento quando é uma reforma de coisas de uma casa muito velha e tem que realmente trocar toda a tubulação, que com certeza vai ter vazamento. Não, apartamento zero, novo. Do nada, vazamento, água, em excesso, muito pontual. A água, ela tem a energia da emoção.
Eu já pensei logo. Falei, bom, aconteceu alguma coisa no emocional do meu cliente muito forte que desencadeou o vazamento. Quando você tem esse outro olhar, e o teu cliente também, fica muito mais fácil você resolver as coisas. Por quê? Porque ali todo mundo tem a responsabilidade da consequência, porque sabe da causa. Só que esse meu cliente, ele não era um cliente que tinha uma visão holística das coisas. E eu nem comentei isso com ele. Eu só resolvi, mas eu sabia que ele estava passando por um momento delicado. E com isso, você começa também a mandar mais amor para o teu cliente, conversar com ele de uma outra abordagem, entender melhor o momento dele. E aí, beleza, passou. Passado esse prazo que a gente foi lá e foi retomar, né, os pequenos detalhes, reformamos lá o que tinha que reformar, estufou pintura, mofou pintura na varanda que não saía, aí o pintor teve que passar várias demãos, aí tinha que esperar secar, o apartamento ficava fechado, era uma época de chuva, não tinha sol. Foi aí pelo menos uns 40 dias. Bom, resumindo, chegou o dia da gente ir montar o apartamento para entrega. E aí a esposa foi comigo montar a cama, né? Porque eu gosto de montar cama, eu coloco todos os detalhes, flores, aromatizador de lençol, de quarto, tudo natural com óleos essenciais. Eu adoro montar, né? E aí ela falou que ela ia no dia para me ajudar. Eu falei, beleza. E papo vai, papo vem. Ela comentou. Ela falou, Elaine, ainda bem, nossa, é um sonho agora a gente mudar. Que pena que aconteceu isso, né? Teve que atrasar aí quase 2 meses de obra por conta de um problema, tal. E coincidiu de naquele mês, naquela semana, o meu marido, aí falou o nome dele, né? Estar passando por um problema emocional muito grave na empresa, que deixou ele completamente descontrolado, completamente estressado, muito emotivo, desequilibrado. A gente foi até viajar para ele desconectar daquele problema. E ainda coincidiu de dar esse vazamento, aí que piorou mais a situação. Mas eu sei que não foi, foi ao contrário. Foi ao contrário, primeiro a causa e depois a consequência. Mas eu não falei nada, porque não era um cliente que estava conectado com esses conhecimentos, né? Aí eu, entendi. Mas agora ele tá bem, né? Não, agora ele tá bem, resolveu e tudo mais, tá? E resumindo, entregamos a obra lindamente e tudo mais. Mas você começa a ter uma outra percepção, né? A obra travada, a obra que não acontece, o cliente que não entrega a planta. Eu tenho um cliente que até hoje não me entregou a planta da casa. Por que será? Eu preciso da planta para fazer o projeto. Não me entregou a planta. Ou quando entrega, demora um parto para entregar a planta. Às vezes o marido quer a reforma, o projeto, e a esposa não quer. Tem uma energia aí, ó, de retenção, de apego. Um quer entregar para fazer logo essa reforma. Tô falando desse casal, tá? O outro não quer. Outra, né? A mulher, a esposa, não quer fazer a reforma. Ela não entende o lar como um veículo de transformação pessoal dela. E a casa está um caos, o apartamento. Está um caos. O marido tem essa percepção. Olha que interessante, normalmente é o contrário, né? A mulher, ela tem essa energia mais yin, mais de intuição, mais introspectiva. Não, lá é o contrário. A mulher é extremamente yang. Extremamente yang. E o marido extremamente yin. E ele quer transformar o apartamento de qualquer forma. E a esposa não quer. Só que ela cedeu para agradar o marido. Cedeu da boca para fora. Porque a planta... O início da execução do trabalho... Aí quando você olha para isso, você entende. Você fala, poxa, eu vou respeitar o tempo deles.
eu vou respeitar. Porque isso é um conflito entre eles. Quando eles decidirem por isso de uma forma energética, vamos dizer assim, quando a esposa entender o benefício disso para a família, porque a família também vai se deteriorando, né, gente? As crianças, principalmente, elas começam a ter problemas emocionais. Elas não se enxergam naquele ambiente de uma forma inconsciente. Elas não se enxergam naquele ambiente. Aí elas começam com problema na escola, querer atenção demais dos pais. Elas não têm um quarto que tem a identidade delas, a personalidade delas, que elas podem ter um momento de sono tranquilo, porque o quarto tá um caos. A bagunça por todo lado. Mas as pessoas têm o direito do tempo delas, né, de percepção. E a planta não chegou até mim, até agora. Tô esperando, né? Tô esperando. Às vezes eu converso, até na hora, a gente já tem até um grupo de obra, só pra vocês terem uma ideia. De obra não, de projeto. Mas até agora a planta não chegou. Então qual é o nosso sonho? O nosso sonho, enquanto profissionais da área, é que a obra flua com tranquilidade, que tenha o menos de intervenção possível naquele espaço. Quando a gente fala intervenção, uma menor intervenção, é na parte estrutural, para evitar obra. Até porque nem sempre é preciso obra. Quando você não tem uma visão holística do ambiente, sempre você vai achar que a transformação do ambiente está vinculada a quebrar parede, a trocar janela, a trocar porta, a quebrar tudo. Porque você não entende que existem outros elementos agindo ali naquele espaço. Que quando o teu cliente chega até você, que ele tá cansado da casa, que ele não aguenta mais ficar naquele espaço, que tem desarmonia, né? Que ele não consegue ficar em casa, que as pessoas brigam, que os filhos estão hiperativos, que ninguém consegue dormir naquele espaço. Se você não é uma decoradora que tem uma visão macro do espaço, que você entende que ali tem aspectos físicos, mentais, emocionais e vibracionais reverberando, tudo você quer fazer obra, tudo você indica para o teu cliente que tem que quebrar tudo. E aí depois você vive nesse caos. O cliente, ele aceita, é claro que ele aceita, ele quer se livrar do problema. Ele confia na tua gestão, ele confia no que você está falando. Só que nem você sabe o que você está falando. Porque você entende que a decoração do espaço, o bem-estar do espaço depende de uma obra, depende de uma reforma, depende de trocar tudo. Aí o que acontece? Você onera os valores, porque explode o orçamento daquele projeto, porque você quer trocar tudo, você não consegue ver beleza em nada. Às vezes tem um azulejo maravilhoso antigo lá, você já quer quebrar porque tá fora da tendência. A tendência de 2000 e não sei das quantas é tal, e aí tem aquele azulejo que tá lá há mais de 10 anos, super bacana, super intacto. Você quer quebrar porque meu cliente não se sente bem aqui, deve ser das tendências do mercado, isso aqui é muito antigo. Isso é brega, né? Isso é inadequado, isso é ultrapassado. Aí você põe isso na cabeça do cliente, o cliente aceita, né? Você fala, poxa, ela é uma arquiteta, uma decoradora, tal. Vamos quebrar. Aí é pagar pedreiro, é pagar argamassa, é pagar caçamba de entulho, é pagar azulejista, é pagar novo revestimento, sendo que dava para usar aquele. Aliás, ia ficar muito mais bacana usar aquele, porque existe ali uma história, tem um resgate afetivo ali. E eu tô falando disso. Trabalhar com a decoração holística. É um nicho da decoração onde nem sempre você precisa de uma reforma.
Nem sempre você precisa de uma obra, porque você enxerga através de técnicas que o ambiente ele é formado por outros aspectos e que os aspectos físicos que a gente vê é só um deles. É sobre isso que a gente está falando. É sobre entender que esse nicho da decoração, da arquitetura de interiores, da decoração do design de interiores, que é a decoração holística, ela usa os aspectos do design, tá? A gente não fala de filosofias, a gente não fala de religiões, a não ser que o cliente queira ou você tenha alguma formação anterior e queira agregar, e tá tudo certo também. Mas a gente utiliza a própria decoração, o próprio posicionamento de imóveis, os elementos que a gente vai colocar, com um olhar de como aquilo vai beneficiar a vida da pessoa, de como aquilo vai transformar a vida da pessoa naquele ambiente. Porque se a pessoa não tem bem-estar ali onde ela está morando, existem vários aspectos que podem estar relacionados. Pode ser falta de organização, limpeza com produtos inadequados, falta de elementos da natureza dentro daquele local, mau posicionamento dos móveis, entulhos, né? Coisas que trazem emoções negativas para a pessoa. São vários elementos. E você poder trabalhar mais profundamente num ambiente onde o cliente vai se transformar e se beneficiar na evolução de vida dele, na prosperidade, na abundância, na harmonia da família, e que não está diretamente ligado ao quanto ele vai gastar, o quanto ele vai quebrar, o quanto ele vai trocar de coisas na casa, no ambiente de trabalho, na loja, no comercial, não sei. Isso é muito enriquecedor. Porque isso te traz um propósito de vida. Isso traz de novo o brilho que você perdeu fazendo obras desgastantes e estressantes na arquitetura e na decoração. E aí eu vou trazer aqui rapidamente alguns exemplos, né? A gente pode fazer uma aula, gente, só com imagens, né? Eu acho que ia ser bem legal, né? Vou programar uma aula assim para vocês, tá? Com exemplos de decoração holística em estudos de casos, tá? Eu acho que vai ser bem legal pra gente estudar isso também. Mas você pode trabalhar, em primeiro lugar, entender que aquele espaço é um espaço orgânico. É um espaço dinâmico. É um espaço que tem vida. O ambiente que você vai trabalhar tem vida. Tem energia. Se transforma, se molda. Através do quê? Dos aspectos psíquicos, mentais, emocionais e hábitos e comportamentos de quem vive ali. Então não vai adiantar o teu cliente chegar para você querendo um ambiente de bem-estar e prosperidade, você só trabalhar a parte física. E quais elementos que a gente trabalha na decoração holística? Os próprios objetos de decoração, os móveis, os tecidos, as cores, os elementos da natureza como plantas, pedras, cristais, iluminação natural, ventilação, sol. Mas olhando para tudo isso e também em todos os aspectos, porque tudo isso vibra, tudo isso tem uma consciência. Então todos os aspectos estão ali, os físicos, os mentais, os energéticos e os emocionais. Ah, Elaine, então você está dizendo que uma cadeira tem consciência? Tem. Porque tudo é feito da mesma coisa. Tudo é feito de átomo. Energia vibrando. Tudo tem algo maior movimentando essa energia. E essa energia, ela vibra em frequências diferentes. E algumas frequências você não enxerga. Eu não enxergo. Porque o nosso corpo é limitado.
Nós temos o que para captar tudo isso à nossa volta? Os nossos 5 sentidos do nosso corpo físico. E ele é limitado. Ah, Pro, que papo é esse? Pro, isso aí é religião. Pro, isso daí, que papo bicho cabeça é isso? Bicho grilo. Será? Você tá falando comigo como? Você tá assistindo essa aula como? Você tá vendo algum fio ligado aí no teu celular, aqui no meu? Mas tá acontecendo. Como tá acontecendo se você não tá vendo? Mas você usa, né? Você usa toda a tecnologia de energia, de física quântica, mas você não quer acreditar. Os nossos olhos, os nossos sentidos são extremamente limitados pelo nosso corpo físico. Basta, eu sempre indico uma série, nem sei se ainda tá em cartaz, não, né? Disponível lá no Netflix, que é aquele episódio das cores, né? Como os animais enxergam as cores. Vai lá assistir. Tem muitos animais que enxergam cores que a gente não enxerga. Por conta do equipamento físico deles, do corpinho deles. É diferente do nosso. Eles enxergam cores que a gente não enxerga, mas elas estão lá, medidas pelos equipamentos de vários cientistas. Não é um só. E aí, como você me explica? E é isso que acontece nos ambientes. É isso que acontece em todos os ambientes que a gente projeta. Tudo está vibrando. E quando você não age através da decoração holística em todos esses elementos, em todas essas camadas, você está somente movimentando uma parte do ambiente, uma parte da decoração. E na maioria das vezes você não precisa de reforma. Na grande maioria das vezes você não precisa de reforma. E quando você precisa de uma reforma, é algo muito pontual. Não é quebrar tudo e refazer tudo. É algo pontual e com um objetivo maior, que é o bem-estar, a prosperidade, o sucesso, a harmonia em família, o relacionamento positivo, o relacional com as demais pessoas na vida do teu cliente. A prosperidade financeira depende do objetivo da pessoa. Tá? Então, o que eu deixo aqui para vocês? Cansada de reforma? Estressada? Desgostosa com a profissão? Muitos conflitos para administrar durante o dia, sem tempo para você, sem tempo para tua família. Ouse conhecer pelo menos a decoração holística, que é a decoração do bem-estar. Por que bem-estar? Parece meio clichê, né? Ah, decoração do bem-estar. Porque é no estado de bem-estar, de equilíbrio interior, que você cocria a realidade que você quer. E isso você faz pelo teu cliente. Tá? Isso você faz pelo teu cliente. Quando você faz pelo teu cliente, o universo traz para você também. E aí você prospera. Sem se matar de trabalhar. Sem se matar com estresse, com burnout, com uma má qualidade de vida. Tá? Bacana? Entenderam, gente? Olha, são muitos anos trabalhando com obra. Meu, nossa, são muitas histórias, tá? Ai, gente, são muitas histórias, né? Muitos obstáculos pela frente, até eu realmente ajustar esse meu olhar. E hoje, né, graças a Deus, formo também profissionais da área para trabalhar com isso, para trabalhar sem esse... Ah, Pro, nunca vou ter estresse. Isso é mentira, né? E se alguém promete isso para você, é pura demagogia. Nós estamos aqui nessa terra, nesse planeta, para evolução. As pedras, os obstáculos, eles vão acontecer a parte de baixo da roda da vida. Mas quando você tem esse olhar macro, você passa por ele de forma mais harmoniosa.
E eles são minimizados, com certeza, né? Você evita muita coisa, para você e para os teus clientes. Ah, eu Su dizendo, não sou a única com problemas em reformas. Não mesmo, tá, Su? Então te dou ó, uma dica para você aí, tá? Para quem tá fazendo reforma e tá com muito problema em obra. Né? Se você tá fazendo a obra sozinha, vamos dar esse último passo. Você tá fazendo a obra sozinha? Muito problema na obra? Deixa o povo lá. Se volta para si. Entenda que o movimento da energia de tudo que tá acontecendo lá tá partindo de você. Tá? Tá partindo de você! Deu pau na obra? Vou lá fazer minha meditação. Suzete vai lá cuidar das plantas, vai trazer o equilíbrio interior, porque o teu equilíbrio interior vai movimentar todo o equilíbrio lá da obra também, tá bom? Beth, maravilhosa, sua linda. Ó, gratidão pra você que assistiu a aula aqui até o final, ao vivo comigo. Gratidão pra você que tá assistindo depois também. E não esquece, já vai lá no meu link, lá do meu perfil. Nós vamos ter um evento gratuito, né? Um evento onde a gente tem começo, meio e fim, que é o TRD, nosso treinamento referência de decoração. Ele vai acontecer agora aí no começo de setembro, no meio de setembro, mais ou menos. A gente ainda não tá ajustando a data para passar para você. É um evento gratuito com muito conteúdo sobre decoração holística. E no final do evento eu abro as vagas para minha formação profissional em decoração holística. Se você quer se formar nessa área, mesmo que você está começando do zero, se você é arquiteta, se você é decoradora, é um plugin que você traz para a tua profissão e que faz toda a diferença, tanto na tua vida financeira quanto no teu equilíbrio interior, porque nós precisamos disso, né? Viver com harmonia e com muito dinheiro no bolso, não é? Então vai lá, já entra no grupo do WhatsApp, fica lá quietinha. É um grupo disponível para a primeira parte, né, do evento, que é gratuito, onde eu vou te trazer várias coisas. A gente tem e-book, a gente se diverte, a gente tem técnica de meditação guiada, tudo isso gratuitamente. Então vai lá, entra no grupo do WhatsApp, fica lá quietinha. Eu já vou começar a te mandar orientações para você participar, bacana. E se ao final tocar o teu coração e você quiser adicionar esse plugin da decoração holística aí na tua profissão, você vai ter oportunidade. Eu sempre tenho descontos, bônus, forma de pagamento aí bem bacana para você, tá bom? Te espero, link lá no perfil. Te vejo na próxima aula. Lindo dia para você. Gratidão, suas maravilhosas!